Bom, pessoal, então a gente vai começar com as patologias que são mais frequentes na infância, e elas serem frequentes não significa que vocês obrigatoriamente vão vê-las no hospital, tá? Normalmente crianças têm bastante recorrência de infecções, então a gente vai ver algumas doenças que são infecciosas também. Então vamos lá, a primeira delas aqui não é uma infecção, mas é uma condição muito grave para a criança, e que é bem comum de acontecer, que é a desidratação. Então, a desidratação, ela tem aí a característica dela voltada para a perda de líquido anormal a perda de líquido anormal, né? Então, não é aquele líquido ou aquela alteração que já o organismo já está acostumado. Não, é uma perda de líquido exacerbada. E isso acontece normalmente quando a criança tem diarreia, ou quando vomita muito, ou quando não bebe água mesmo, ou quando passou por algum processo de queimadura, ou se tem alguma doença crônica como diabetes, insuficiência renal ou alguma mucoviscidose, que é uma inflamação das mucosas, né? Então, às vezes, porque tá com uma gengivite, por exemplo, a criança não ingere líquido, não ingere água, não ingere comida por dor mesmo na boquinha, né? Então, a desidratação é uma condição muito ruim, porque ela está diretamente ligada ao volume, e aí quando a gente pensa em volume, a gente tem que pensar em volume circulatório, né? Então vai afetar diretamente pressão arterial e frequência cardíaca, o que é uma situação bastante ruim, e por isso que a gente tem que considerá-la como uma doença que vai acontecer sim com frequência, mas que a gente tem que dar atenção rápida, tá? Existem alguns graus de desidratação, então, como vocês estão vendo aí, o primeiro grau é quando ela perde peso em 24 horas, né? 5% do peso dela em 24 horas. Segundo grau, perde mais ou menos 10% do seu peso corporal em 24 horas. E terceiro grau, quando essa perda de peso fica acima de 10%. E aqui eu trago de novo a importância da antropometria, a avaliação que vocês fizeram em sala de aula com o paciente, né? Aquela triagem e avaliação. Saber qual é o peso que a criança tem na internação é extremamente importante. Então, muitas vezes a gente não vai só confiar nos valores que a mãe nos passa, né? Por isso que é importante a gente confirmar isso fazendo a avaliação e o peso da criança na recepção dela, numa condição de internação do hospital. Quais são os sinais e sintomas, então? O primeiro deles, como a gente está falando de peso, vai ser a perda de peso. A criança vive com sede, ela pode ter oligúria, tem perturbação de humor, pode ficar sem vontade de comer, ter náuseas e vômitos, diminuição do turgor da pele, então a pele ela fica uma pele menos elástica, alteração de tônus muscular, a criança fica mais molenguinha, depressão de fontanela, isso é importante também. Então, se a criança ainda tem a fontanela que não está fechada completamente, a gente até discutiu sobre isso, até 2 anos, até 4 anos ela ainda pode ter, aquela estrutura, né, da fontanela que fica aqui, ela não fica normal, né, fica literalmente afundada. Então é também um sinal de desidratação na criança. Olhos ficam encurvados, né? Então aquela criança fica com aquela olheira funda, pele e mucosas secas e alteração de ritmo cardíaco, porque, como eu disse, se a criança não tem volume, isso mexe diretamente com o volume cardíaco dela, volume sanguíneo, e isso altera diretamente a condição cardíaca. E aí eu deixei para vocês os cuidados de enfermagem. Então, orientar a criança e a família para que ela participe sempre dos processos, verificar sinais vitais, manter acesso venoso para infusão de líquidos, porque é nessa hora, né, que a gente vai pensar em fazer reposição de líquido. Nem sempre vai ser possível fazer isso somente dando um copinho de água para a criança, né? Então, na maioria das vezes, ela vai precisar de um acesso venoso para isso. E aí manter o controle rigoroso, né, da quantidade de líquidos infundidos. Vocês já devem ter estudado sobre balanço hídrico e aqui é extremamente importante fazer. Não tem nenhuma diferença entre fazer o balanço hídrico adulto do infantil. Os parâmetros analisados, né, de entradas e saídas vão ser sempre os mesmos, tá? Observar e registrar as eliminações, controlar o peso diariamente, fazer aí o balanço hídrico como eu coloquei para vocês, observar a condição da pele, sinais de choque e orientar o pais para profilaxia da desidratação. Esses dois últimos cuidados aqui, eles são os cuidados talvez de mais gravidade, né? Então,
Quais são os sinais de choque? Vamos pensar no choque, pessoal, como uma parada cardíaca. Então, choque e parada é a mesma coisa. E uma pessoa que vai entrar em uma parada cardíaca, ela avisa que ela vai entrar em uma parada cardíaca. Ela não avisa te falando, né? Ela avisa, mostrando alguns sinais e sintomas. Principalmente sinais e sintomas relacionados aos sinais vitais dela. Então, certamente frequência cardíaca e pressão arterial estarão alterados, né? Então, uma pessoa que o coração está quase parando vai estar com a pressão alta? Não, vai estar com a pressão abaixo do normal. E o coração, na tentativa de compensar essa pressão que está baixa, vai fazer com que o coração acelere a primeiro momento. Então, uma criança com pressão baixa e frequência cardíaca muito alta pode ser aí um sinal de choque, um aviso do organismo de que a quantidade de volume, considerando a hidratação, não está adequada para o corpo dela, tá? Por isso que a gente tem que ficar de olho nas avaliações, certo? Vamos para a próxima, cólica. Também é uma condição bastante comum, né? Ela não é uma doença, como que eu vou te dizer, com um diagnóstico, né? Ela é uma condição. Então, são contrações violentas que acontecem no estômago ou no intestino, ou nos dois ao mesmo tempo. Mas porque eu digo que ela não é uma doença e ela é uma condição, é porque ela pode ir e vir, né? E ela vai ser tratada ali no momento em que está. Normalmente ela acontece por conta da formação de gases no estômago e no intestino, e os sinais, o primeiro deles, que é o que mais incomoda, é a dor abdominal. E aí a dor vai causar o choro, vai causar a palidez na criança, vai causar irritabilidade, porque ela fica desconfortável com aquela situação, tá? Muitas vezes a mãe, por não saber o que fazer em uma criança com uma condição como essa, ela acaba levando essa criança ao hospital e lá nós vamos prestar o atendimento. Quais seriam eles? Manter sempre narinas desobstruídas, porque se durante a mamada o narizinho da criança estiver entupido, ela vai abrir a boca para respirar. Se ela abre a boquinha para respirar, ela engole ar pela boca e esse ar vai para o estômago. Esse arzinho vai fazer com que a condição da cólica piore. Então, a gente precisa educar essa mãe para que ela faça a lavagem nasal dessa criança antes das mamadas, para que a criança mame de uma forma mais confortável. Se for o caso da criança se alimentar já por mamadeira, a posição da mamadeira tem que ser sempre vertical, porque se, vou dar um exemplo desse tubinho que eu tenho aqui, se a gente deixa a mamadeira assim, né, o líquido não entra em contato com o bico, o líquido não entra em contato com a boca, então a mamadeira tem sempre que estar fazendo com que o líquido fique disposto no bico para que a criança consiga ingeri-lo. Então, essa é a importância da gente observar uma mamada de mamadeira para que ela também não engula ar. Evitar alimentações rápidas, como eu coloquei aqui, porque tudo que é muito rápido faz a criança engolir muito ar. Utilizar bicos de uma maneira que tenham furo adequado, que não sejam muito grandes ou muito pequenos para favorecer, né, que a criança engula ar. Fazer o lactente eructar, como a gente conversou ontem, então ele tem que ficar na posição vertical por no mínimo 10 minutos para que ele consiga eliminar esses excessos de ares que ele ingeriu. Evitar o uso de muito carboidrato, então crianças um pouquinho maiores que já realizaram a introdução alimentar, né, mas que já têm costume aí de comer com seus 2, 3 aninhos, ingerem muito açúcar hoje em dia. Então, a mãe, depois do almoço, por exemplo, dá um fine para a criança. O excesso de carboidrato no intestino faz com que a nossa flora bacteriana intestinal seja dizimada. Então, o açúcar estraga a nossa flora bacteriana intestinal. E aí, não tendo bactérias boas no intestino para digerir os alimentos, muitos gases são produzidos, né? Há um excesso de gases, que seriam as toxinas lá das bactérias ruins que estão crescendo. Então, excesso de carboidrato não é favorável por conta do equilíbrio da flora intestinal que a gente tem que manter. E aí, para conforto, a gente pode fazer massagem no abdômen, lembrar que as mãos devem estar quentes, ou colocar sempre o bebezinho em posição ventral, porque a posição ventral faz com que o gás que está pressionando os órgãos dele venha para frente na barriga, né? Então, imagina que a barriguinha está aqui,
pressionando o ar, né? Tá pressionando os gases estão pressionando os órgãos lá atrás. Quando a gente vira, o gás ele tende, como ele é mais leve, né, a ficar aqui. E aí ele deixa de pressionar o intestino e isso acaba aliviando um pouco a dor do RN ou da criança que seja, tá bom? Vamos para a próxima, nós vamos ver 4 patologias. Essa daqui é a monilíase, não é tão comum ver, mas como é provocada, né, uma infecção provocada por um micro-organismo que é comum ao nosso organismo, é importante que a gente fique de olho, porque basta a criança ter falta de higiene e um pequeno desequilíbrio na sua imunidade, ela vai desenvolver essa infecção, a monilise, que como vocês estão vendo aqui, ela é provocada pela Candida albicans, que é um micro-organismo que é comum a nós, ela vive já em harmonia com o nosso organismo, mas caso essa harmonia seja estragada, ela vai provocar infecção. Então, causada normalmente por falta de higiene, como eu coloquei, principalmente higiene das mãos, tanto do cuidador quanto da própria criança, higiene de bicos, de mamadeiras ou de seio também. Ela está predisponente, né? Pode acontecer principalmente na região da boca e na região genital, por conta do próprio meio dessa região. Então, a nossa região genital e a nossa região oral já é uma região ácida por natureza. E aí, favorece o crescimento desse tipo de bactéria lá. Então, ela já existe lá, só que ela vai crescer em exacerbação, se for o caso de um desequilíbrio do pH. Quais são os sinais e sintomas? Então, a língua e a mucosa, elas ficam hiperemiadinhas, faz placas brancas e a pessoa, o RN ou a criança, né, independente da idade, acaba tendo dificuldade de comer, o que pode provocar outras doenças, como uma desidratação, por exemplo, ou uma desnutrição. Eu trouxe umas fotinhas aqui para vocês verem mais ou menos como é, então pode ficar assim bem vermelhinho ou pode fazer estas plaquinhas brancas, né? Então aqui, ó, na região genital, normalmente fica bem hiperemiado. Aonde faz aonde faz plaquinhas brancas normalmente é na região da boca. E aí é facilmente confundida pela mãe como uma assadura, tá vendo? A mãe pode achar que é uma assadura, e na verdade é uma infecção que precisa ser cuidada. Então, para a gente cuidar, né, em relação aos cuidados de enfermagem, é sempre manter a higiene dos utensílios da criança, manter a higiene das nossas mãos, verificar sempre a cavidade oral para ver se tem alguma lesão ou não, e se for o caso de lesão, há possibilidade de limpeza dessa lesão com solução de bicarbonato. Por que o bicarbonato? Vamos pensar, a Pro falou que a boca e a região genital são regiões bem ácidas. O que neutraliza o ácido é o bicarbonato. Então, quanto mais ácido tiver, mais o micro-organismo vai se desenvolver. Quanto menos ácido tiver, ou aquele ácido estiver em equilíbrio, a gente vai desfavorecer o crescimento desse micro-organismo. Por isso que a solução de bicarbonato ajuda bastante, tá? Aí aqui entra já em tratamento, e aí vai ser de acordo com a indicação médica. Eu coloquei aqui como uma referência, mas pode mudar o tratamento. Existem pomadas específicas hoje em dia, mas pode ser tratado só com essa violeta genciana, que é um líquidozinho azul, ou com nistatina, ou com qualquer outra pomada orientada pelo médico. O importante é a gente lembrar de manter a higiene e seguir a orientação medicamentosa conforme o médico passar, tá? E aí, já que a gente está falando de higiene, é importante a gente lembrar a mãe também sobre essas questões de higiene. Então, mais uma vez, eu pedi para vocês, né, descreverem o procedimento de higiene íntima masculina e feminina na criança, justamente para vocês conseguirem discernir o que é material limpo do que é material sujo e fazer a separação deles. Por quê? É muito comum na nossa prática do dia a dia, né, quem tem filho principalmente, fazer as coisas de uma forma tal que fica mais prático para a pessoa, né? Então, por exemplo, vai tirar uma fralda suja, não faz a higiene da mão antes de colocar a fralda limpa. Então, esse é um costume que a gente precisa começar a passar para a mãe, porque é assim que a gente aprende. Então, no hospital, por exemplo, quando a gente está trocando a fralda de um adulto, a gente não
fica com a mesma luva quando vai colocar a fralda limpa, né? A gente faz a troca de luva, a higiene da mão com álcool. Por quê? Porque normalmente a nossa mão, enluvada, lógico, ela suja com as fezes. E aí não faz sentido ela estar suja de fezes e eu estar colocando uma fralda limpa. Então, com a criança, da mesma forma, orientar a mãe que retire a roupa suja, que retire a fralda que esteja suja, que já coloque ela acondicionada em um saquinho, que passe álcool na mão para continuar agora a parte da troca limpa, né, dessa fralda, ou fazendo a higiene com a mão limpa, tá? Então, essa orientação de higiene tem que ser passada para a mãe, além de falar de higiene íntima, que é algo que vocês vão falar no trabalho, falar também sobre a higienização dos seios na amamentação. Então, a gente sabe que tem crianças que vão ser amamentadas até 2 anos de idade. Será que a mãe higieniza a areola todas as vezes e o bico, né? Todas as vezes que a criança vai mamar? A gente sabe que muitas vezes não. E às vezes ela não higieniza por falta de orientação. Então, não precisa lavar com água e sabão, esfregar, nem nada disso. Basta um pano com água, né? Que ela passe na areola antes de oferecer a mama à criança. Então, basta um pano com água que já ajuda, né, a equilibrar essa higiene para que a criança não desenvolva uma infecção, por exemplo, tá bom? Vamos para a próxima e última doença deste vídeo, porque as próximas doenças são respiratórias e nós vamos vê-las na próxima aula, tá? Então, é o tal do impetigo, deixei foto aqui para vocês também, que é uma infecção também causada aí pelo Staphylococcus, e ela se manifesta normalmente na pele ou na cabecinha. Ela faz umas crostinhas, eu vou mostrar para vocês, mas aqui também deixei a referência com o nome, né? Ela faz uma crosta de mel, então é uma casquinha bem amarelinha. Essa doença normalmente acontece também por um desequilíbrio da imunidade da criança, isso porque o Streptococcus está presente também na nossa flora bacteriana, só que daqui é uma condição em que a criança já está em tratamento de alguma coisa. Então, a criança está fazendo uso de antibiótico terapia, ou ela está com alguma doença infecciosa que abaixou a imunidade dela. Ela pode desenvolver aí o impetigo, ela pode desenvolver essa infecção na pele. Isso porque houve esse desequilíbrio da imunidade dela, tá? E aí, qual que vai ser o tratamento para ela? Bom, ela estava tomando antibiótico e provocou a doença. Ela vai ter que tomar outro tipo de antibiótico agora para acabar com essa doença em específico. Então, aqui eu deixei até os 2 exemplos de antibiótico para vocês, que é a penicilina e a eritromicina. Também dá para fazer o tratamento tópico, né, com solução antisséptica na lesão, ou uso de pomadas com penicilina, lembrando que toda essa questão do tratamento tem que ser por indicação médica, tá bom? Deixei umas fotinhas para vocês verem aqui, então dá na mucosa, próximo do nariz, na boca, pode dar na região do couro cabeludo, no pescocinho, tá vendo? E essa daqui, ela já está em fase da que a casquinha caiu, né? Mas em geral elas têm essa crostinha amarela, como eu deixei descrito para vocês lá. Cuidados de enfermagem, deixar essa criança em isolamento, porque se tiver contato com a lesão, outra criança tiver contato com a lesão, ela é transmissível por contato. Fazer a troca de curativo várias vezes por dia, sempre utilizar luvas para manipular a criança, né? Para evitar, né, que as nossas mãos façam a contaminação cruzada, higienizar rigorosamente as nossas mãos e fazer higiene corporal na criança, manter as nossas unhas sempre cortadas e as unhas da criança também, porque a gente tem que lembrar que lá no começo eu falei que a interação da criança vai ser por brincadeira. E não é porque a criança está em isolamento, por exemplo, que ela vai deixar de necessitar dessa interação. Então, de repente, algum profissional ou alguém esqueceu que aquele brinquedo era do quarto de isolamento e levou para fora. Aquele brinquedinho também vai carregar toda essa condição. Então, considerar que essa criança está em isolamento é extremamente importante para a gente não misturar os materiais. E aí fica a dica daquilo que eu falei também sobre os sinais vitais, né? Aqui tem que ter manguito de pressão arterial específico, exclusivo para essa criança, verificação de temperatura com o termômetro exclusivo também. Então, tudo que for deste quarto vai ser exclusivo, lembrando que é uma infecção e essa infecção
ela vai ser transmitida facilmente se não for isolada, tá bom? Se for o caso de estar com as lesõezinhas no couro cabeludo, normalmente passa-se pente para retirar as casquinhas. Se for uma lesão que esteja com secreção muito brilhantinha, com muita secreção, há a possibilidade de você mantê-la ocluída, como eu coloquei aqui, cobrir a lesão, porque aquele líquido que forma essa crostinha em mel, ele vai disseminar o micro-organismo, então a gente pode deixar ele sempre ocluído e sempre fazer uma limpeza rigorosa das lesões, conforme a prescrição de enfermagem e a orientação que vocês tiverem em prescrição de enfermagem, tá bom? A gente viu essas 4 doenças hoje, na próxima aula a gente continua com mais algumas.